Recebo aqui nos estúdios o secretário de Obras, Laércio Torres, ele que vem para falar sobre o planejamento para 2024. E a gente não pode falar de planejamento para 2024 sem colocar em pauta aqui que é a questão dos alagamentos, né? Hoje choveu, hoje pela manhã também em vários pontos. A Paraná é um dos principais porque ele tem muitos comércios. E onde tem comércio, onde afeta o comércio, isso também afeta a economia local. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que assistem aí o Bronca Livre. Exatamente, Joel. Nossa cidade tem problemas crônicos, tem problemas advindo aí de muitos anos e, como eu sempre digo, está no nosso plantão, se é duro, se é bruto, mas é nosso dever resolver ou pelo menos tentar resolver. E os alagamentos, como você mesmo disse, é um dos problemas mais crônicos que Vilhena enfrenta. Por questões de planejamento ao longo dos anos, essa falta de planejamento, ou de repente a visão que se tinha que não se atingisse a tanto, né? Vilhena deu uma explosão populacional muito grande nos últimos anos. E, recentemente mesmo saiu uma matéria que a construção, boom da construção civil aqui no município de Vilhena. E isso vem acontecendo de 2005 para cá, porque nós somos uma cidade do eixo da BR, somos uma cidade de entrada do estado, então somos uma cidade atrativa. Aliado a isso, temos um clima também muito bom. Então, a infraestrutura, o planejamento de infraestrutura não acompanhou esse boom. E agora estamos com problemas crônicos, mas passíveis de resolução e estamos resolvendo. É lógico que isso tem que ser enfrentado com planejamento, com responsabilidade. Não adianta eu simplesmente fazer um paliativo. A natureza não aceita esse tipo de situação. Você tem que fazer um serviço com responsabilidade. Temos alagamento na Avenida Paraná, alagamento na 1802 ao lado do Parque de Exposições, temos alagamento na Avenida Perimetral, a Melve de Ônibus ainda não está 100% sanada e alguns outros pontos. Temos aqui alguns pontos na Celso Mazzutti e nós estamos trabalhando firme para tentar resolvê-lo o quanto antes. É lógico que isso não resolve de um ano para o outro. São 40 anos em um, né, Joel? Então, um pouquinho mais de credibilidade para a gestão, que estamos trabalhando forte e nos próximos dias, nos próximos meses, né, com certeza a gente vai estar solucionando grande parte desses problemas. Nós trouxemos alguns vídeos aqui, nosso diretor vai colocar na tela ali para quem está nos acompanhando. Essa é uma situação da Avenida Paraná, ali entrando na Avenida Paraná, né? Foi aprovado o projeto, esse projeto foi aprovado no fim do ano passado com urgência para poder comprar as manilhas. Então, não vou dizer que vai resolver, mas pelo menos vai dar mais tranquilidade a esses comerciantes. Qual que é o planejamento para 2024 para começar a execução dessa obra? Essa obra, João, já era para estar sendo executada já. Por questões burocráticas, administrativas, ainda não iniciamos. É uma obra de um valor considerável, um valor alto. Então, entre você ter o dinheiro para qualquer coisa no setor público, primeiro você precisa ter o dinheiro para depois você fazer uma licitação, comprar o material e depois executar. Nós já temos o dinheiro. O nosso planejamento, a nossa licitação está em fase bem adiantada e nos próximos dias, com certeza, a gente vai estar comprando os tubos aí e já pondo em prática. Então, acredito que a população, tenho 100% de certeza que a população vilhenense verá ainda os efeitos dessa obra na Avenida Paraná antes que se termine o período chuvoso. Essa colocação de manilhas ali na Avenida Paraná, somente essa colocação de manilhas vai resolver o problema dos alagamentos? Não vai resolver 100%, Joia, como você bem disse, mas um percentual bem alto para que os comerciantes da região vão conseguir ver os seus efeitos. É importante salientar que essa drenagem, essa rede de drenagem não será feita na Avenida Paraná, e sim logo acima, pegando ali, para quem conhece a região, nas 627 e passando ali pela Volpe, descendo no meio do setor 8 e indo até o 916 e embocando lá na Paraná, no mercado Super Mais. Então, é uma rede acima da Avenida Paraná para evitar que essa água chegue na Avenida Paraná.
nossas equipes de técnicos, de especialistas, abriu as redes da Avenida Paraná, as redes de drenagem, e verificou que o problema não é a Avenida Paraná. A rede da Avenida Paraná, apesar de ser pequena, ela está boa, mas o volume de água chega numa quantidade muito alta e em largo volume. Então, as bocas não têm a capacidade de captar toda essa água. Então, o que você tem que fazer é uma drenagem acima da Avenida Paraná para captar a água desses 10 bairros que tem acima da Avenida Paraná, que chegam de uma única vez na Avenida Paraná. Associete, Jardim Vitória, próprio Orleans, Embratelzinho, Belém, Belenzinho, tem uns outros bairros ali nas adjacências ali, e todos chegam com um volume de água muito grande na Avenida Paraná. Então essa rede vai suprir no mínimo 70% desse volume de água que chega na Avenida Paraná, ou seja, chegando 30%. Não vai ter alagamento e com certeza melhorar as condições para quem é comerciante ou para quem trafega para aquela avenida. Agora, Joel, só uma adendo, eu cheguei aqui em Vilhena em 2005. E em 2005, eu lembro que tinha dias que eu tinha que pegar aqui da Cooper Frutos, aqui no começo da Avenida Paraná. Eu morava no setor 6. Era só atravessar direto ali. Eu pegava aqui da Cooper Frutos, eu ia até no Geraldão, para frente do Geraldão, para me atravessar para a pista de cima. Tanto que era o alagamento. Então esse alagamento, ele vem de longa data, mas como eu disse, está no nosso plantão, é nosso dever tentar resolver. E falando ainda sobre os alagamentos, hoje quantos bairros tem o município de Vilhena e quantos desses bairros tem drenagem? Tem pelo menos uma manilha ali. O município de Vilhena, ele conta com mais de 120 bairros regularizados e que realmente tem drenagem, uma drenagem que consegue captar a água daqueles bairros, só temos 7. 7 bairros. Então é um trabalho árduo para conseguir. Árduo. O que nós vamos fazer agora é uma medida, não vamos conseguir drenar todos os bairros, mas é uma medida para que os volumes de água não se concentrem apenas em uma única avenida. Por exemplo, na Avenida Paraná, nós temos 10 bairros que deságua água nelas. Tudo drenagem superficial, ou seja, aquela que corre por cima da rua, margeando o meio-fio ali, a sarjeta, e aqueles bairros que não tem, igual nessas imagens aí, que não tem drenagem, que não tem pavimento. Ali é um Embratelzinho, né? Embratelzinho, tem um Belenzinho. E além do mais, temos um agravante nesses bairros. Esses bairros aí são uma mesa. Se você não tiver drenagem e uma drenagem com declive, ela não vai chegar a lugar nenhum. O Embratelzinho, a Associete, o próprio Embratel inteiro, o Jardim Vitória, as águas, algumas ruas elas canalizam e vêm para a Avenida Paraná, alagando a Avenida Paraná, e a grande maior parte das ruas, as águas ficam lá no bairro. O Associete, praticamente ele fica água de agosto a agosto, porque as águas, ela é uma mesa, ela não tem declive. Então, para resolver o problema do Associete, nós temos que fazer uma grande drenagem, ou seja, para o lado das fazendas lá em cima, desapropriar uma área e fazer um piscinão, um lagoão, igual foi feito aqui na Brigadeiro, ou trazer essa drenagem aqui, margeando por meio daquelas ruas ali do Jardim Vitória, Embratel, e, consequentemente, nessas drenagens que nós vamos fazer aqui agora, nos próximos dias, próximo da Paraná. O nosso telespectador está trazendo um vídeo aqui, não sei se a gente consegue colocar, meu diretor, mas é lá do bairro IP. Bairro IP, a gente já trouxe aqui a situação, porque é um bairro também... Secretário, a gente não vou usar o termo esquecido, mas pouco visto, vamos colocar desse jeito. É um bairro que precisa de uma atenção, é um bairro que desde que ele foi construído, ele não teve a atenção da gestão que esteve ali, né? E não teve atenção e nem a responsabilidade do gestor à época. É lógico que cada situação é uma situação, de repente aquilo é uma medida de emergência, tinha que alocar a população naquela época, mas é muito fácil você abrir 3, 4 ruas com a patrola lá, colocar uma carreira de postes, fazer uma rede de água e deixar lá, sem pavimento, sem drenagem, sem saneamento, sem nada. E pensa assim, eu estou fazendo uma medida agora populista agora, e o próximo gestor, que isso é problema dele. Nós temos hoje mais de 20 bairros em Vilhena que foi pensado e foi autorizado, que foi liberado para moradia dessa maneira. Então, se fosse ponhado do ponto de vista de responsabilidade administrativa, de responsabilidade de gestão,
com certeza os gestores à época teriam que ser responsabilizados, porque hoje quem está pagando o pato é quem está no plantão. É a mesma coisa, um bandido na rua corre e faz um piseiro lá, mas a responsabilidade da viatura de plantão é resolver a situação. Não importa se você está lá 10 ou 15 anos fazendo isso. É a mesma coisa, esse tipo de situação. É uma situação assim, de bastante alagamento, e junto com ela eu já vou puxar um outro assunto que a gente, todo começo de ano, a gente traz isso, a gente aborda isso, que é os terrenos baldios. Aqui no nosso município tem uma incidência muito grande, né? E como que a Secretaria de Obras tem trabalhado na limpeza? Ela tem conseguido, na verdade, limpar os terrenos privados e autuar? Os terrenos privados, é importante esclarecer isso, que tem o terreno público, que esse sim é de responsabilidade da Secretaria de Obras, as áreas verdes, áreas destinadas a equipamentos públicos, e tem os terrenos privados, que esse sim é responsabilidade dos donos dele, dos proprietários. Esses terrenos privados, quem cuida dessa parte de notificação e posterior autuação, caso não toma uma providência após a notificação, é a Secretaria da Semplan, Secretaria do Planejamento, que eles já têm um modelo para começar a implantar agora no começo do ano. Provavelmente quem está nos assistindo e que tem seu terreno sujo, limpe o seu terreno, que possivelmente, se não haver a limpeza, certamente virá um valor aí acrescido ao seu IPTU no próximo ano. E esse valor não é pequeno não, então vale a pena fazer a limpeza. Mas a notificação, a autuação fica a cargo da Semplan. O proprietário não limpando após a autuação, aí sim notifica a Secretaria de Obras dispõe do equipamento e servidor para fazer a limpeza. Hoje são quantos terrenos da Prefeitura aí que a Prefeitura faz a limpeza através da Secretaria de Obras? Terrenos públicos? Públicos. Esse nós temos bastante também, viu, Joel? Hoje vocês conseguem limpar só os de vocês? Não conseguimos. É uma grande lástima também no nosso município. É lógico que eu falo, às vezes, de responsabilidade de gestão, mas cada um que geriu a sua época tinha suas dificuldades também. Talvez seja um pouco injusto a minha parte falar de responsabilidade de gestão. Porém, nós temos hoje 120 terrenos públicos, entre áreas verdes e equipamentos públicos, cada um deles com mais de 20 mil metros quadrados, uns maiores, outros menores. Você já pensou nos recursos que o poder público dispõe para fazer a limpeza e manutenção dessas áreas verdes, desses equipamentos públicos, que poderiam estar sendo empregados aí na sua rua, na drenagem ou no patrulhamento, no encascalhamento? No entanto, nós temos que fazer porque é nossa responsabilidade. Mas o prefeito Fleury já tem trabalhado nisso. Ele pensa em dar uma destinação um pouco mais útil, né, para esses terrenos. Uma ideia que se teve há pouco tempo aí, tem terreno que nós temos 5, 6 áreas verdes e em bairros que já tem creche, que já tem unidade de saúde, que já tem todos ali os equipamentos públicos à disposição e que supra a necessidade da população naquele local. Então, por que não converter isso em recurso para asfaltar esses mais de 300 quilômetros que nós temos no nosso município? 300 quilômetros de ruas e avenidas. É uma ideia, tem entre outras. Mas como eu disse agora há pouco para você nos bastidores, Joel, Vilhena perdeu muito por não ter gestão continuada. E gestão séria, gestão responsável. Não adianta você ter uma gestão continuada também de gente que não está nem aí para a nossa população. Então, acredito que nos próximos pleitos aí, a nossa população vai entender isso e vai compreender isso, que às vezes é melhor doer um pouquinho agora na carne, cortar um pouquinho agora na carne, mas para um benefício futuro. A gente não pode pensar só no hoje. Todos esses bairros, todos esses alagamentos, todas essas situações lastimáveis que tem de rua, eu moro num bairro Associate e lá também está lastimável. Todas essas situações... se fosse pensado que na época cortasse um pouquinho na carne para fazer um benefício futuro, não liberasse um bairro daquilo lá, a gente tivesse enfrentado uma pressão ou algo do tipo, ou liberasse somente com a infraestrutura completa, ou pelo menos uma mediana, com certeza nada disso estaria acontecendo. E a gente começa a falar dos problemas e um vai puxando o outro, porque junto com a rua que não tem asfalto, tem os terrenos baldios, junto com os terrenos baldios tem o tal do lixo, o cara não tem aonde vai jogar, ele joga no terreno baldio, e isso é um outro problema também, né? Já tem algum planejamento para 2024? Já tem algum lugar para fazer essa destinação? Como que está isso? Joel,
em várias cidades, principalmente aí do Centro-Oeste, eu disse para você agora, a questão de cortar na carne. Em várias cidades do Centro-Oeste, estou citando o Centro-Oeste porque é um pessoal um pouco mais avançado desse ponto de vista. Em várias cidades do Centro-Oeste, não tem essa questão de destinar lixo orgânico ou não orgânico em terreno público. Tem as cooperativas privadas da cidade que absorvem esse lixo orgânico, esses galhos, essas questões. E tem os aterros sanitários. Nós aqui, dentre todas as cidades do estado, nós estamos uma das mais avançadas porque nós temos um aterro sanitário. Agora, o que eu tenho visto nesses lixões? Cachorro morto, bicho de estimação morto, lixo branco, lixo doméstico. Nós temos aqui na cidade, pelo menos 3 vezes na semana, em todos os bairros, passando os caminhões do lixo. Então, o que faz o cidadão pegar um lixo branco, um lixo doméstico e jogar no canto de rua? Então, o nosso problema é muito mais cultural do que gestão pública. Então, nós temos que fazer uma campanha de conscientização. Você mesmo já me acompanhou no Sim. bairro União, ou em outros bairros por aí, atrás do setor 12, tem restos de materiais de construção? Tem. Tem alguns galhos, algumas coisas? Tem. Mas a grande maioria, o que deixa o ambiente feio, o que polui o ambiente, o local, é o lixo branco, é o lixo doméstico. Se você tem um cachorro, um gato, um pet de estimação lá, quando ele morre, todo mundo tem um pedacinho de terra no quintal, quem não tem um amigo que tem. Se não tem um local destinado aqui em Vilhena, um cemitério, alguma coisa para esse tipo de situação, faz uma cruz lá, faz um buraco no chão, enterra, dá um negócio decente para ele. Agora, a grande maioria que eu vejo aí, porque não é possível que seja todos os cachorros bichos de rua, está dentro de um saco lá, jogado num canto de rua. Então, é uma questão cultural nossa e que nós temos, e só vamos mudar essa questão cultural se vir gestor sério que aperta até se resolver a situação. Tem aqui o nosso telespectador, ele está mandando bom dia, o Maurílio, morador do bairro Cristo Rei, ao lado do postinho de saúde da 1504. Sempre tivemos problemas com alagamento aqui. Há quase 2 anos não temos mais alagamento, geralmente crítico, mas hoje vim aqui para parabenizar o trabalho feito para nós. E ele mostrou aqui, hoje nós não temos mais alagamento na residência e nem lagoa. Tá aí, tá feito aqui o registro. Não é só crítica, não. Que bom. É a Mauri? A Mauri. Mandar um abraço para o Mauri. Essa situação, essa região aí, Joel, foi se licitado no passado para fazer um asfalto. Uhum. E a empresa veio, essa empresa de balcão que a gente chama, né? O cara tá lá só para fazer só para pegar e tirar os outros de vez ali. E pegaram e não fizeram, deixaram o negócio por cima. A equipe da CEMOSP, juntamente com o projeto Semear e Ressocializar, foi lá e fez um paliativo bom que deu resultado, estava alagando a casa das pessoas. Nesse caso aí nós tínhamos como fazer um paliativo bom. Tem muitos outros casos que não temos como fazer, porque tu pega o 17, o 19... O 19 mesmo, os bairros Cidade Verde 1, 2 e 3, está tudo com cascalho lavado lá embaixo. E nós fazemos um cascalhamento com rolo compactador e tudo, mas a enxurrada vem numa velocidade. O 17 e o 19, não, ao contrário, a água fica lá em cima lá. Então você faz um patrulhamento, cascalhamento, com 2 chuvas, ela vai empoçar água num canto, no outro se cria-se as lagoas. Mas daquilo que eu digo para você, tem que ter uma gestão continuada, uma gestão com responsabilidade, para que não fique empurrando os problemas para frente. E não tome medidas populistas, medidas de assistencialismo. Muitos desses bairros, eu sei que às vezes é um pessoal que não tinha um local onde morar, é um pessoal que estava ali precisando de uma moradia, de um terreno. Mas adiantou alocar eles lá? Porque quantos recursos públicos já foram alocados nesses lugares, não foram arrumados e possivelmente vão ser alocados muito mais. Hoje nós temos os programas habitacionais do governo federal. Pelo menos temos drenagem, e pavimentação e iluminação boa, né? Uhum. Continuando, eu quero perguntar agora sobre, vocês têm o Cidade Limpa, né, que vocês fazem a limpeza de todas as ruas aí que não são pavimentadas, e para esse ano, quando que está previsto aí para iniciar esse projeto? O Cidade Limpa, Joel, normalmente nós observando o clima.
se tá a previsão esse ano que chova um pouco menos do que os outros anos, mas nós nós mortais fazemos nossas previsões aqui, mas a Mãe Natureza ela tem seu próprio sentido. Se for um ano que chova de fato um pouco menos, final de fevereiro vamos começar aí nos bairros provavelmente 15, 17, 19, em todas onde as ruas não pavimentadas, e assim seguir no nosso plano. Se for um ano que estiver chovendo um pouco mais, nós vamos atrasar um pouquinho, começar no começo de março, vai depender do clima. Essa situação aqui entra no Cidade Limpa, tem asfalto, mas a beirada da via não tem nada, né? Não tem meio fio, não tem calçada, não é pavimentado, que é a situação do Maria Moura que a gente vai colocar agora aqui, ó. Isso aqui também entra no Cidade Limpa para poder fazer a limpeza ou não? Isso é a parte? Isso aí é uma demanda que a prefeitura No caso tem asfalto? Tem asfalto, a gente vai colocar ali na tela, meu diretor, no nosso WhatsApp ali, essa situação aqui lá do bairro ali, ó. Ó, tem o asfalto, mas as laterais não tem. As laterais. Normalmente, 2 metros ali são espaços públicos após o meio-fio, 2 metros. Porém, cada morador de cada local desse deveria ser responsável ali. Não sei se é o setor de uma chácara ou uma fazenda que tem ali, se tratando de Maria Moura, mas seria de responsabilidade do dono do imóvel que margeia esse pavimento. Porém, nesse caso aí, a dificuldade em encontrar possivelmente o dono do imóvel, nesse caso aí, também não podemos obrigá-lo a fazer essa limpeza. Então vai acabar sobrando para a Secretaria de Obras. Está anotada aí a demanda e a gente vai incluir ela na Cidade Limpa também. Aqui, ó, e a gente percebe que a pessoa viu que estava o espaço ali, que estava cheio de mato, e já aproveitou e já foi lá jogar o lixo também. Jogar o lixo. E assim, ali por trás do Maria Moura, na rede de alta tensão ali, né, da Energisa, esses dias nós damos algumas opções para quem joga o seu lixo. O lixo ali que eu digo, o galho, o resto de entulho, demos algumas opções. Mas como eu disse, eu andei por dentro ali na rede de alta tensão, tem um lixão praticamente formado a céu aberto. Porque mesmo você oferecendo, eu percebi isso, que mesmo você oferecendo opções, às vezes é jogado esse lixo em local que eles acham que é mais fácil e que ficam mais cômodo às pessoas. Então é preciso ter uma fiscalização rígida, é preciso ter uma campanha de conscientização muito forte e ofereça opções também para destinar desse lixo. No caso do lixo branco, lixo doméstico, já temos essas opções. Então faltaria mesmo absorver o lixo ali de reciclável, né? E isso a Secretaria de Meio Ambiente, com a secretária Vera também lá, acho que tem novidades boas para esse ano aí para Vilhena. Mas antes de mais nada, conscientizar a população e autuar de maneira rígida. Hoje quem que fiscaliza isso? É a Secretaria de Meio Ambiente? Tem um departamento para fazer isso? Ou as secretarias elas vão vendo as demandas e vão tomando as atitudes? Como que funciona? A questão do lixo, quando se trata de meio ambiente, é a Secretaria de Meio Ambiente. E também o Batalhão de Polícia Ambiental. Eles trabalham em conjunto, né? É claro que a gente vê o problema na rua lá, a gente relata e a gente tenta resolver. E às vezes a Secretaria de Meio Ambiente nem fica sabendo porque a gente está passando por ali. Muitas vezes vocês mesmos nos acionam, os meios de comunicação nos acionam. Então, a gente, dentro das possibilidades das programações, a gente tenta arrumar. Isso aqui também é uma outra coisa interessante. Geralmente quando é uma empresa terceirizada que faz o asfaltamento e aí fica a calçada. A calçada eles quebram, tem lugares que eles quebram, deixam aquilo lá e aí depois eles vêm refazendo. Às vezes a pessoa já tinha uma calçada, ele quebra a calçada da pessoa. De quem que é a responsabilidade? Nesse caso aí, Joel, se eu ponhasse num globo, se eu colocasse 10 nomes, não sairia ninguém de responsável nessa situação. Infelizmente, quando o cidadão compra uma casa num bairro que não tem infraestrutura, ou seja, o pavimento ou a calçada, ele acaba arcando com prejuízo, porque a empresa ela ganha para fazer a calçada, não para fazer a calçada ali com pó do tátil e tal, não para refazer aquele espaço. A prefeitura, a Secretaria de Obras ou a prefeitura, ela não tem legalidade para ela refazer aquilo lá, porque uma vez que ela não consegue incluir nos seus processos... Não faz parte do projeto. Não faz parte do projeto aquilo lá.
Então, o que acontece? Às vezes, os donos da empresa, uma questão de bom senso, não têm obrigatoriedade de fazer, elas refazem aquele pedaçozinho ali. Outras vezes, a Secretaria de Obras intervém também e faz, mas na grande maioria, o prejuízo, infelizmente, fica para o morador. Mas é uma consequência de ter um imóvel em um local que não tem infraestrutura. Nós temos uma outra situação que às vezes eles precisam, o SAI, por exemplo, ele precisa fazer alguma coisa ali, ou vai instalar um hidrômetro, ele quebra a calçada e essa calçada ela fica quebrada lá. A responsabilidade é do próprio SAI, a Secretaria de Obras auxilia nessa reconstrução ou fica para o morador? Quebrou a calçada dele para poder colocar o hidrômetro, ele que tem que resolver? Nesse caso já é diferente. Nesse caso, todo dano que foi causado pelas secretarias ou pelas autarquias é de responsabilidade nossa, da prefeitura, da autarquia, realizar o reparo. Então, se o SAI passou lá, fez um buraco, quebrou a calçada, é responsabilidade deles fazer os reparos nessas calçadas. Acontece como quase tudo na vida, é um pouco demorado, e no setor público é um pouco mais, né? Exige um pouco mais de planejamento, exige um pouco mais de gestão de recursos, mas se o SAI ou a Secretaria de Obras ou qualquer outro órgão ou secretaria causou esse prejuízo, é o dever reparar esse dano. A nossa telespectadora está mandando aqui, ó, bom dia, gostaria de saber sobre as calçadas do Bela Vista. Fizeram as calçadas e deixaram sem terminar. Como que fica? Todas as ruas estão sem término. É uma questão só de planejamento, de organização. Pode prestar atenção que onde está sem terminar, normalmente é nas esquinas, ou quando o morador, a empresa está fazendo a calçada lá, tem uma árvore, tem um pé de manga, tem um pé de jambo, tem alguma coisa. Porque aquelas calçadas, elas estão ali, não é simplesmente porque alguém lá falou o seguinte, vamos fazer uma calçada aqui, nessa medida ou nesse tamanho. São regras, são normativas que os programas seja Calha Norte, seus programas de financiamento exigem. Então, 80 centímetros 1,20 m do meio fio, a calçada tem que ter uma largura de 80 centímetros. Então isso é padrão. Se nós fizermos diferente em altura ou em distanciamento, se vier uma fiscalização, condena, e até o gestor público pode ser condenado. O que acontece é que tem um pé de jambo, tem um pé de manga, e o morador, pelo um valor sentimental que tem por aquela planta ali, às vezes impede de que os empreiteiros, de que a prefeitura execute a calçada naquele momento. Então, quando há um conflito, eles deixam aquele pedaço para trás, e posterior eles vão resolver, provavelmente via judicial ou via administrativo, que fica mais fácil, para passar a calçada ali. Porque enquanto não tiver 100% pronto, a obra não é entregue e a empresa não recebe. E nós contratamos um serviço e temos que dar condições para que a empresa execute. Se nós não temos condições, a responsabilidade é nossa. Entre a responsabilidade do setor público e da empresa, se tiver algum problema com o morador, vamos ter que conversar com o morador, tentar encontrar um bom senso, se nós deixamos sem fazer calçada ou se fazemos de alguma outra maneira. Aí você entrou num ponto importante, que é o de arborização aqui da cidade. Nós temos alguns pontos, inclusive perto da UPA a gente trouxe aqui, que o morador reclamou porque assim, é uma árvore que ela está no centro da calçada e aí ela é muito grande, ela acaba entrando dentro da fiação e tem todo um transtorno ali quando chove, né? Nesse caso aí, de quem que é a competência ali? Se a árvore ela está com os galhos entrelaçados nos fios, principalmente baixa ou alta tensão, o morador pode ir lá no seu canhotinho de energia e ter um 0800 no canto lá, pode entrar em contato com a Energisa vai lá tirar os galhos que estão entrelaçados no meio fio. Após isso, entre em contato com a Secretaria de Obras ou com a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente, para requerer uma autorização para poda ou extração daquela árvore. Então, primeiramente, se a árvore está nos meios dos fios lá com os galhos, pega, liga no 0800, repassa a situação para a Energisa, demoradinho um pouquinho, mas eles vão lá, tiram os galhos do meio dos fios. Depois, após isso, se o morador quiser extrair essa árvore ou fazer uma poda dessa árvore, entra em contato com a SEMA, a Secretaria do Meio Ambiente, vai
passar para ele uma medida alternativa. Se ele quiser fazer a poda, beleza, mas ele tem que ter uma medida compensatória de doação de mudas ou plantio de mudas em algum outro local, justamente para não prejudicar a arborização da cidade. E para a gente finalizar, secretário, eu vou trazer o último tema nosso aqui, que é o Parque Ecológico, que a gente vai voltar a falar. Inclusive, eu entreguei um bolo para você, um bolo simbólico sobre a questão. Foi dado um prazo, né, de 90 dias, já se passou aí mais de 90 dias. Inclusive, nós temos a foto ali de como que está hoje a situação, porque o Parque Ecológico, teoricamente, ele foi feito para o público vilenense e para outras pessoas que vêm até Vilhena ter um pouquinho de conhecimento da nossa cidade, ter um lugar de lazer, e ali faz parte desse lazer, né? E como que está isso? Por que que isso não se concluiu dentro dos 90 dias? Joel, primeiramente você está mostrando uma foto da passarela, mas a ponte foi concluída, que era um mais grave. A alimentação por água também foi restaurada. A ponte foi concluída de maneira que ela dure um pouco mais agora. Isso você poderia me dar só meio bolo agora, porque a metade foi, se for a parte da cereja. Agora então, não é o bolo inteiro, é só meio. Só a metade. Mas eu não tenho uma justificativa para isso. Eu vou deixar no ar para a população de Vilhena fazer as suas considerações. Se eu tenho 10 problemas, é como eu dar entrada na UPA. Chega lá na UPA, tem alguém que está com a dor de barriga, alguém que está com um braço quebrado e alguém que levou um tiro. Se eu tenho esses 3 problemas, com certeza não é fácil para o gestor público, mas o gestor público tem que definir prioridades, emergências e urgências. Tudo isso que eu citei agora, que você citou, que você fala aqui diariamente de problemas no nosso município, o gestor público, o prefeito Flori, com a sua equipe, comigo lá, com as outras secretarias, define aquilo que ele tem que fazer primeiro, aquilo que ele tem mais urgência. A cada escolha, uma renúncia. Quando nós escolhemos fazer o asfalto da Brigadeiro Eduardo Gomes de maneira executada direta, em 30 dias, que diga-se de passagem, nós deixamos de fazer o cascalhamento, por exemplo, no bairro Moisés de Freitas, que tanto passa aqui todos os dias também. Quando nós optamos por fazer 14 quilômetros de áreas de estradas vicinais lá na Chafariz, um serviço que teve que unir a obras e a agricultura, nós, por exemplo, deixamos de fazer o cascalhamento no 17, no 15, em alguns outros pontos. Então, a cada escolha, uma renúncia. Fizemos aquele serviço lá, fizemos bem feito, para se fazer uma única vez. Quando nós optamos com o projeto Semear e Ressocializar, fazer a revitalização do Museu Rondon, fazer a limpeza e manutenção das vias urbanas ali para deixar mais bonitinha, fazer meio fio e sarjeta onde nós fizemos o asfalto, nós deixamos de fazer a revitalização da passarela. Todas são tão importantes quanto, cada um no seu nível. O que nós fizemos, o que nós fazemos diariamente nós temos um quadro lá na parede e vai ser por nível de emergência. Então, aquilo que está no vermelho nós atendemos primeiro, aquilo que está no azul, que é estritamente necessário, mas deixamos um pouco mais depois. E é claro que não esquecemos, está lá conosco, e na primeira oportunidade que nós tivermos agora, tanto de recursos quanto de mão de obra, nós vamos executar aquela passarela, que eu entendo que é um lugar que a família vilenense tem que desfrutar o seu final de semana e tem que estar bonito, tem que estar apresentável. É lógico que uma coisa de cada vez. Mas o ano vai ser longo, temos 365 novas oportunidades e com certeza aproveitaremos cada uma delas.